Um painel que se monta praticamente sozinho. Eu não tenho nem palavras para uma coisa dessa. Se você tá falando de um tipo de design de origami, kirigami, que faz sentido dentro da lógica de mercado, nós estamos falando disso aqui, ó. E aí, Sexta Origami Sati aqui. Bora para mais um compilado de vídeos que vocês estão sempre me mandando. Se vocês não me mandaram ainda, todas as redes sociais é Ciência Origami. Daí vocês me mandem lá para eu poder reagir aqui, beleza? Vamos pro mais incrível deles primeiro, porque tipo assim, né? Não tem como. Um painel que se monta praticamente sozinho. Meu, eu não tenho nem palavras para uma coisa dessa. Se você tá falando de um tipo de design de origami, kirigami, que faz sentido dentro da lógica de mercado, nós estamos falando disso aqui, ó. Sabe esses painéis que você coloca os produtos? Eles têm um nome até específico para isso. Display, tá até escrito aqui. É até mais conhecido o termo em inglês do que em português. Display. Que é quando você vai no mercado. Sabe quando você vai no mercado, você vê essas gôndolas e aí tem esses displays de produtos específicos para destacar aquela mercadoria das outras? Então, tem essa empresa que chama Redbox, é isso? Deixa eu ver o nome da empresa. Redbox. Tem essa empresa, Redbox, que eles têm um design de origami, uma logística toda própria, que monta com uma facilidade, e o resultado final do display é inacreditavelmente bonito. Aí vocês me perguntam, né? Pra que estudar origami? Para você fazer coisas desse tipo. Olha, ele faz até uma comparação. O vídeo de baixo são os displays comuns, os tradicionais. E o de cima é o design deles. Que você faz 2 movimentos com a mão, pronto, tá montado, tá 3D, tá funcional. É muito, muito interessante, gente. É muito legal o jeito como eles desenvolveram esse produto de uma forma prática, funcional e bem executado, muito bem executado em termos industriais. Olha só, tá? Aqui tem o processo de produção deles. Olha só que interessante. Então, quando a gente está falando de estudar sobre origami, a gente também está falando sobre isso. Não é só no ramo científico, em artigos científicos, não é só na parte de estudos acadêmicos, mas estamos falando também e principalmente da lógica de mercado, de você desenvolver inovações, tecnologias que funcionam para o nosso mundo, para essa lógica de produtos em série. Né? Nós estamos falando sobre isso. O meu doutorado foi muito sobre isso. Apesar de o doutorado ser uma coisa acadêmica, eu quis muito me conectar com a lógica de mercado, com a lógica de produção seriada. Eu fui em empresas de pequeno e médio porte para poder entender como que funciona. No meu caso foi especificamente de produtos médicos, né? Alguns produtos médicos. Mas eu fui nessas empresas e fui ouvir, né? Os donos das empresas ou os representantes dessas empresas e como que eles produzem os produtos deles. Assim, o que eu percebi é que havia uma abertura muito importante de designers lá dentro, desse profissional criativo, dele se inserir nessa lógica de mercado, né, dentro ali dos escritórios, dentro ali do chão de fábrica, para poder gerar inovações como essa do Redbox. Esses produtos da Redbox, inclusive, quando me mandaram um vídeo sobre eles, era até um painel que foi feito no Brasil. Então, o que está acontecendo? Essa empresa, ela é uma empresa especializada para displays de produtos. E aí, ela teve uma participação muito importante aqui no Brasil. Ela tem representante no Brasil, mas ela não é do Brasil. Ela é da Itália. Então, a gente está importando de outro país uma tecnologia, uma lógica de produto que dá para a gente produzir, dá para a gente criar, dá para ser nosso. Porque, assim, uma coisa é você ter um representante no Brasil, outra coisa é você ter uma empresa do Brasil fazendo isso, né? São outros 500.
Aqui tem até um exemplo interessante já inserido no Brasil. Parece que eles têm uma parceria com essa M2 aí, M2 e essa Redbox. É muito interessante, cara, porque tem toda uma, pelo que ela tá falando, tem toda uma normatização para você fazer esses displays, especialmente em área de farmácia. E aí, isso é interessante, cara. Você ter uma empresa que ela é tão versátil em termos de ideias que você consegue adaptar uma mesma ideia, um mesmo projeto, um mesmo design para coisas específicas, para situações específicas, por exemplo, ordens da ABNT, né? Ou para outro lado, como por exemplo, um produto mais acessível para pessoas PCD, né? Pessoas com algum tipo de deficiência. Então, tudo isso é muito interessante e é muito fundamental quando você está trabalhando um produto de design, especialmente esses que eu estou sempre comentando, que é inspirados no origami, né? Eu não me canso de ver, cara, os tipos de produtos que eles têm, os displays, eles são, assim, inacreditáveis. É um exemplo de design de origami muito bem executado, assim, eu fico assim, cara, que da hora. Que negócio bacana. O meu sonho é ensinar origami para as pessoas, né? Já tenho o meu curso, mas e desembocar numa coisa dessa, né? Resultar num tipo de empresa que produz esse tipo de tecnologia, né? Ou designers, né? Enfim, engenheiros que conseguem produzir esse tipo de coisa dentro das suas próprias empresas, né? Isso é legal demais. Um excelente exemplo de design origami aplicado em produtos, de forma efetiva, prática. E ainda dentro desse exemplo, né, sobre a compactação, né, aqui nós temos um exemplo de kirigami bem executado. Eu já tinha comentado nessa coisa da engenharia do papel no vídeo anterior. Se você não viu ainda, depois você corre lá ver. Foi o último tópico que a gente comentou. E olha só. Então o poder de você trabalhar o kirigami tá aí. Um objeto extremamente, né, complexo. Quando você olha para ele, quando ele tem volume, quando ele está montado 3D, e aí ele fica completamente plano, né? Também tem esse outro vídeo que eu estou comentando sobre esse conceito que é a dobradura planificável. Design de produtos, de formas e estruturas como um todo, que elas ficam completamente planas e depois elas podem voltar ao estado tridimensional sem prejudicar, né, a sua própria estrutura, a sua própria forma. É muito interessante esse vídeo, então depois vocês correm lá assistir. Um caiaque totalmente dobrável. Você carrega tipo embaixo do braço e aí vem o processo de montagem, né? Ele não parece ser super resistente, mas acho que para alguma viagem assim tranquila, para quem gosta, né, de fazer esse tipo de coisa, ó, dá até para ver ali, ó, que quando ele pegou e fechou, dá pra ver que esse tipo de plástico ele já tá meio desgastado pela solicitação da força que ele fez ali ao fechar. Então, assim, me parece que é um pouco descartável esse produto aí, esse caiaque. Eu acho que, assim, não deve durar vários anos, não parece. E aí isso é um problema, né? Às vezes o que parece uma solução, ó, tá vendo? Tem algumas partes que o verde tá mais claro. É onde tem a maior solicitação de força ali para poder fazer a montagem. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Quando a gente está desenvolvendo um produto com raciocínio do origami, e a gente fica só pensando na questão de ser portátil, de ser fácil de transportar, né, de ser fácil de ser produzido, enfim, de ter essa praticidade como um todo, né, de ter a dobradura planificável, de ser pequeno para a viagem e grande para o destino. Tudo isso é importante, mas a gente também tem que pensar na questão da durabilidade. Se a gente vai fazer produto, né, a lógica, no geral, é que seja descartável para você ficar comprando. Mas a gente não tem como deixar de lado a questão da ética. Nós, como profissionais criativos, como designers e engenheiros, a gente tem que ter em vista que os produtos têm que ter uma certa durabilidade, porque senão se torna lixo muito rápido, né? Essas questões climáticas estão muito aí em voga e não é por menos, né? A gente teve aí a COP30 que o Brasil sediou,
A gente está com um clima que está muito louco, né? A gente já está vendo, né, os efeitos climáticos do aquecimento global, né? Rajadas de vento que estão derrubando um monte de árvore aqui na minha cidade, aqui no interior de São Paulo. Enfim, né, as inundações lá no Rio Grande do Sul. É só vocês olharem, né, o tanto de problemas, estiagem, né, falta de chuva em outros momentos também. Enfim, então, essas questões climáticas, elas precisam estar no nosso radar quando a gente vai desenvolver os nossos produtos. Não tem como você ignorar. Um dos teóricos que eu gosto bastante, que chama Rafael Cardoso, outro também que chama Gibbon Siep, eles estão sempre comentando sobre isso. Como que é o design de produto quando ele vira lixo, quando ele vira algo descartável, quando ele já não serve mais para o propósito que ele tinha, né? Seja porque ele estragou, seja porque ele expirou, seja porque não faz mais sentido para a pessoa ter aquilo. Então, tudo isso a gente tem que considerar nos nossos projetos. Não tem como não pensar nisso, né? Seria antiético da nossa parte não pensar nisso, pensar só na lógica do lucro, só na lógica de mercado. Por isso que eu considero que a universidade pública ela é muito importante, porque se você for ver universidades que visam apenas o lucro, eles não vão trazer esse questionamento com tanta facilidade. A universidade pública, como ela é um espaço público em si, um espaço de coletivo, um espaço de pensamento para a lógica do todo, né? Então esse questionamento ele vem muito mais fácil. Questionar as coisas não só pelo lucro, não só pela vantagem capitalista, mas qual que é a vantagem para o coletivo? Qual que é a vantagem para uma política de Estado? Qual que é a vantagem para as políticas públicas, para como é que fala? Medidas que fazem mais sentido socialmente, né? Para as minorias, né? Para os grupos sociais marginalizados. Enfim, eu vejo que isso vem mais fácil dentro da universidade pública, né? Querendo ou não, a universidade pública é fundamental para isso, para a gente questionar as coisas e fazer coisas com mais sentido social, sustentável, enfim. E aqui nós temos mais um dos muitos estudos, né, da Universidade de Brigham Young, lá nos Estados Unidos. Eu estou sempre comentando dos estudos de materiais e sobre origami, dos mecanismos compatíveis. Então, se vocês não viram esse vídeo ainda sobre mecanismos compatíveis, eu vou deixar no card aqui. Mas vocês podem dar uma procurada depois no canal. É muito importante esse conceito dos mecanismos compatíveis. E ele veio à tona com a Universidade de Brigham Young. E aí aqui eles estão comentando isso, né? Para missões espaciais longas, lançar todas as ferramentas que os astronautas possam precisar não é prático. Por isso, estamos explorando a fabricação no espaço. Então, eles estão desenvolvendo um método de controle térmico leve e flexível que abre e se fecha como se fosse uma persiana. Fabricados dessa forma, as persianas são compactas, eficientes e feitas com o mínimo de desperdício. A chave de exploração espacial sustentável. Então aqui a gente tem um raciocínio que vem com origami em curvas, que vem com essa coisa de formas específicas que formam esse padrão de origami e kirigami, né? Um pouco dos dois, dessas duas artes. E o que é interessante, gente, é que, por exemplo, estudos aplicados no espaço, não é um negócio que é só a exploração do espaço. O que isso tem a ver com a gente, né? As universidades americanas, até, por exemplo, no Japão, com o JAXA, já comentei também sobre o Miura Ori, né? E também na exploração lá na China, né? A exploração espacial está muito forte lá na China também. Todos esses desenvolvimentos de tecnologias para o espaço, eles podem ser muito bem aplicados aqui na Terra, sabe? Eu já fiz 2 vídeos comentando sobre as rodas origami. Rodas que foram desenvolvidas para o espaço, mas que elas são a lógica delas é muito interessante de ser aplicada em terrenos irregulares, em vários locais do Brasil e do mundo. Então, tecnologias que são aplicadas para o espaço, elas são muito bem aproveitadas aqui na Terra também. Não é uma coisa que você necessariamente tem que descartar, só porque não é aqui. No nosso planeta, sabe? Vamos ver então mais um experimento aqui. Tá pegando vários palitinhos que parecem ser
palito de dente ou de fósforo, não sei. Fez uma colagem ali com fita crepe, ok. Passou cola branca aparentemente, usou ali para restringir, né, o espaço, 2 réguas de alumínio, e agora colocou o que parece ser um tecido. Colou um tecido ali, ok. E aí você já pode ver um exemplo muito prático do design de origami rígido em membranas. Olha só, e aí você já tem ali um mecanismo, apareceu muito rapidamente, mas um mecanismo, por exemplo, de porta, né, que abre e fecha, tá até redundante falar isso, né? Porta que abre e fecha, só que é de forma orgânica, né? É um design de origami em curvas e rígido, porque tem essa questão dos palitinhos. É um experimento muito interessante, gente. Olha só que legal você fazer isso em sala de aula. Olha o potencial. Materiais simples e que mostra na prática um tipo de abertura de móvel, por exemplo, no mobiliário. Olha o potencial disso no mobiliário, né? Em produtos pequenos, como estojos, por exemplo. É muito legal. Muito bem executado, muito interessante. Bora para mais um. A revolucionária colcha robótica de Carnegie Mellon. Cria um mobiliário dobrável inspirado no origami. Gente, o potencial de você aplicar a arte das dobraduras de papel, o origami, no mobiliário é infinito. A gente nunca vai conseguir esgotar, saldar o potencial de formas dobradas para mobiliário como um todo, né? E esse aí é mais um exemplo, mas assim, tô cansada de mostrar exemplos de mobiliários extremamente funcionais, práticos, sustentáveis aqui no canal. Tem um vídeo só sobre isso, um compilado gigantesco de vários tipos de mobiliários, né? Cadeiras, mesas, armários. Na arquitetura, então, não preciso nem. Tem um vídeo só sobre arquitetura, design de origami aplicado em arquitetura, e um vídeo só sobre o design de origami aplicado em móveis como um todo, né? Design de móveis como um todo. E esse aí é mais um deles, né? O interessante desse aí é que eles estão usando partes almofadadas. Não sei se para deixar mais confortável, né? E tudo isso que eu acho interessante, beleza, na questão da forma já está sendo bastante explorado, pelo menos lá fora, né? Aqui no Brasil eu não sei dizer o quanto que isso está sendo realmente explorado. Uma segunda etapa que eu acho que é fundamental, e eu não posso deixar de comentar sobre isso, é a questão da ergonomia, né? O meu estudo no doutorado não foi só dentro das empresas de pequeno e médio porte, de instrumentos médicos, mas principalmente a questão do conforto, da usabilidade do usuário. Então, ok, nós já percebemos que esses produtos eles são fáceis de montar, que eles podem economizar na questão da matéria-prima, na questão da logística de produção em série, ok, na inovação da forma em si, beleza, mas e na questão do conforto e da usabilidade do usuário? Isso também precisa ser verificado e, né, dentro da área do design ergonômico, tem 1 milhão de pesquisas, inclusive a minha pós-graduação na Unesp de Bauru, ela é referência internacional na questão da ergonomia. Então existem diversos tipos de métodos já muito sólidos, muito consolidados dentro da universidade pública do Brasil de controle de qualidade, de controle de conforto, né, de avaliar se é seguro para as pessoas usarem esses produtos, se não existe ali uma questão de desgaste, se não existe uma questão de machucar as pessoas, né? De ter ali algum tipo de perigo na hora de montar, né? Se prejudica na questão da postura, se você está sentado, né? Tudo isso é interessante e importante de ser avaliado. Então, nós temos aí muito bem consolidado na área acadêmica métodos de controle, né, de pesquisa, de avaliação ergonômica, de segurança e conforto para os usuários desses produtos. Eu acho que é importante e seria já uma próxima etapa, né? A primeira etapa é a exploração das formas, exploração das dobras,
Tem toda uma metodologia, eu também fiz isso. Uma das partes importantes do meu doutorado foi isso, foi criar uma sequência lógica de método de como começar os estudos com origami e chegar no produto final, né? E aí uma segunda fase, uma segunda etapa, com certeza é a parte da avaliação ergonômica. E aqui nós temos um novo tipo de construção de concreto desenvolvido por um estudante de doutorado de arquitetura em Zurique. Zurique, se não me engano, é uma cidade na Alemanha. Vamos ver aqui o que ele desenvolveu. Então a ideia, ele cria esses padrões, coloca o cimento por cima, daí pronto. Então, na verdade, esses painéis de origami, eles são a forma, eles são a estrutura base para poder fazer esse teto geométrico. E aí depois eles conseguem retirar esses painéis para ficar só o concreto. Entendi. É uma solução diferenciada, né? Aqui não tem, por exemplo, dobradura planificável, não tem, né, o pequeno para a viagem, grande para o destino, a não ser para as formas em si, né? Mas é interessante. Aí, em termos de durabilidade, é interessante esse tipo de intervenção, né? Porque o concreto, ele dura bastante tempo. Então aqui o origami ele está fazendo às vezes, né, de um intermediário do produto, da estrutura em si, né, que são esses tetos. Muitas vezes essas dobras, né, elas servem também para ter mais durabilidade estrutural, por incrível que pareça, né? Esses vincos, né, vamos dizer assim, eles vêm aí para dar mais estabilidade para a estrutura. Bora para mais um. Esse aqui é um livro pop-up, que é uma luminária. E aí, conforme você vai abrindo, vai gerando diferentes formas e iluminações. Bonito pra caramba. Bem feito, bem executado, criativo, diferenciado, né? Acho que se for assim para melhorar mais, seria tirar esse fio, né? Deixar ser algo tipo assim, ter uma bateria interna, talvez. Né? Daí ficaria 100% da hora, assim. Agora, como que fixa isso na parede, né? São fita dupla face? Mas é lindo demais, gente. Nossa, adorei. Gostaria de ter uma dessa. Me pergunto também qual seria esse material. Qual seria o material que está utilizando, né? Luminária, não dá para ser qualquer tipo de papel. Teria que ser alguma coisa assim mais durável, né? Tipo um papelão. Algum tipo de plástico, não dá para saber. O material sanduíche, né? É uma coisa que eu tenho, que eu não comento muito, mas é importante. Os materiais sanduíche são materiais que não existem na natureza. É até importante eu fazer um vídeo sobre isso algum dia. Comentem aqui se vocês gostariam de saber mais sobre isso. Mas de qualquer forma, os materiais sanduíche, eles têm essa mistura de materiais que já existem, ou até criação de novos materiais que não existem. E aí eles têm propriedades físicas e mecânicas muito próprias, muito particulares. Daí você consegue gerar ainda mais inovações, ainda mais tecnologias eficazes, né? Bom, e aqui nós temos esse material alcético, biestável, que fica maior em todas as direções quando ele é esticado. E ele também se torna uma forma 3D. É um estudo acho que foi feito em impressora 3D, isso aí. É um estudo do Steve Mould. E aqui ele está explicando dois conceitos importantes, né? Primeiro é a questão do material alcético, né? Material alcético é todo aquele material que tem um coeficiente de Poisson negativo, que significa que ele se comporta de forma contrária ao senso comum. Ao ser esticado, ele se torna mais espesso nas direções transversais, e ao ser comprimido, eles afinam, que é diferente, por exemplo, de uma fita de borracha. Eu já expliquei esse conceito de uma forma mais abrangente e melhor no vídeo sobre metamateriais. Depois vocês procurem no canal como são feitos os novos tipos de materiais no canal. E o outro conceito é biestável, que quer dizer que você tem uma estrutura com duas diferentes formas estáveis e quando você aplica determinada força, essa forma permanece como está, ou seja, desdobrada, expandida. Esse conceito eu também explico um pouco melhor
no vídeo sobre abrigos de origami. Então, 2 vídeos importantes para vocês entenderem melhor esses conceitos do material alcético e de biestabilidade. Como são feitos os novos materiais e os abrigos origami, ok? E aí é muito interessante, aqui vocês veem na prática como que isso funciona, né? Quando você estica esse material, ele se expande ao invés de contrair. Pensa numa fita de borracha. Se você pega uma fita de borracha e você estica, ela vai se comprimir. Aí, no caso, ele se expande. Ele tem um comportamento de forma e estrutura ao contrário dos materiais mais comuns que a gente tem no dia a dia, né? E aí aqui simplesmente é uma forma de kirigami. É uma forma pensada em kirigami. Aqui no caso são os vácuos, são essas formas geométricas de ausência de material que faz essa forma se desenvolver. Justamente a parte onde tem a ausência de material que faz essa estrutura ser completamente única. É muito interessante, né? E aí, para fechar o nosso compilado de vídeos de reação de hoje, nós temos a Nude Modular, que ela faz essa série de móveis que funcionam, por exemplo, na natureza, né? Aqui, no caso, uma estrutura que foi fixada numa árvore, enfim. E aí ele tem uma série de encaixes, uma modulação de produtos muito interessante, uns encaixes assim que, com o estudo do origami, você facilita esse tipo de raciocínio, né? E aí o desafio fica em como você fazer isso, mas uma vez que está pronto, o resultado é extremamente eficaz, extremamente funcional, prático, né? Aí, é interessante, é muito legal esse tipo de raciocínio, porque você vê que o designer, ele tá ali explorando a exaustão os tipos de forma que uma madeira pode ter. E aí eu gostaria muito de citar, eu me lembrei muito de um teórico de design que ele fala muito sobre isso, que é o Willem Flusser. O Willem Flusser, ele era um cara que ele era de um país lá da Europa, eu esqueci o nome do país, mas aí ele foi um refugiado, veio para o Brasil, e aí ele trouxe para o Brasil ensinamentos desse tipo. Como você fazer surgir da própria matéria formas, produtos, né? Então, esse respeito pela matéria em si, essa exploração da matéria-prima, tipo, quantas formas você consegue inserir numa madeira? Quais são os tipos de encaixes, né? Ele bebe muito dessa fonte oriental, né? Eu ainda tô fazendo um vídeo só sobre isso, né? Sobre tradições japonesas, né? Alguns tipos de técnicas e práticas culturais, artísticas do Japão que a gente transforma em tecnologia, né? Pega algo ancestral e traz para nossa realidade e para coisas futuras, né? É um vídeo sobre tradições japonesas, mas eu já falei num short sobre essa técnica japonesa de arquitetura, de montagem, que é a técnica Wafu. Que você não precisa de pregos, você não precisa de materiais específicos para você juntar uma coisa, uma madeira na outra. Era simplesmente encaixes específicos da própria madeira que você consegue fazer ali e fica extremamente estável, seguro em termos estruturais, né? Então é muito interessante e me parece que esse designer ele bebe muito dessa fonte, da técnica Wafu japonesa. E isso me lembra também muito encaixes de origami kusodama, né? Os origamis modulares, eles têm muito esse raciocínio do encaixe do próprio material para fazer estruturas estáveis, né? Então a prática especificamente de kusodamas, de origamis modulares, é muito importante para você ter esse raciocínio abrangente de encaixe que pode ser aplicado em estruturas e produtos.